Então, vamos lá, boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa aula. A gente vai introduzir alguns conceitos básicos aqui para a gente se situar, tá? A gente já viu, né, uma pequena introdução de Python, que é essencial aqui para o que a gente está fazendo. E também dar uma organizada nas ideias, tá? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, é uma enxurrada de informação e às vezes confunde a cabeça da gente, tá? Então a gente vai tentar, nesse primeiro momento agora, dar uma organizada nas ideias e aí a gente vai tratar o problema por partes, tá? Então vamos lá. Então aqui é um conceito básico aqui de inteligência artificial, peguei, tá? Então é uma área da ciência da computação que vai fornecer aos computadores, né, a capacidade de processamento racional, tá? Isso a princípio era a ideia, né? É a ideia que parte, tá? Ô, Ângelo, Oi. desculpa, tu estás colocando no modo de apresentação como, porque para mim tá bem pequenininho aqui o teu slide, não sei se para os outros colegas aí tá grande a exibição. Tá normal? Isso aí é Para mim tá aparecendo só no cantinho. Normal aqui. normal, né? Agora ficou bom, agora. Fazer um curso mal balucena aí, né? É bom, né? Vamos lá. Então, desde o início, né, quando surgiu a ideia lá na década de 50, era sempre tentar associar o comportamento humano, né, ou qualquer tipo de tarefa que o ser humano pode executar, né, e que a gente entende como inteligência, tá? E aí o que acontece, né? Desde a década de 50, isso não é novo, só que aí teve muitos, não é problemas, né, mas a gente chama de desânimo, né? E quando a gente fala de desânimo, a gente fala de verba, de grana, né? Então, teve alguns momentos que não se chegou a lugar nenhum em algum momento, e aí o recurso financeiro para pesquisa foi cancelado, e aí teve o que o pessoal chama de momentos de inverno, né? Ou as primaveras, né? Então, basicamente, você vai ter a IA simbólica, a estatística e probabilística e a conexionista, tá? E a grande sacada aí dos últimos anos foi exatamente quando deixou-se de tentar imitar o cérebro, né, o próprio neurônio, né? Então tem gente que questiona assim, diz que a própria ideia do neurônio, né, a rede neural mesmo, né, o modelo não tem nada a ver às vezes, né? Mas enfim, não importa esse tipo de questão agora, o importante é que com essa IA estatística, né, com essa base estatística, as coisas começaram a dar resultado. Então, o que importa é isso, né? Se você tem uma teoria muito boa, se a matemática é muito sofisticada, a questão é que as pessoas estão usando e estão tendo bons resultados, né? Ou pelo menos resultados úteis e já em modo de produção, em modo de execução aí dentro das empresas, tá? Aqui é só a questão dos dados, né? Então, quando você tem essa transição da simbólica para a estatística, né? Então a gente está tendo um aprendizado que vai ser sempre orientado a dados, tá? Então isso aí, claro, você pensar em 50 anos atrás e hoje, né, o volume de dados que a gente tem, a gente já falou sobre isso. Então a gente tem uma quantidade enorme de informação que é o que alimenta hoje todos esses modelos aí de machine learning, tá? Então, aqui para a gente da engenharia, né, quando é que a gente pode aplicar isso, tá? Quando a gente tem um padrão, tá? Quando a gente pode aprender ou tentar descobrir esse padrão, tá? Deixa eu só botar o pessoal aqui para dentro. Cadê? Certo? Quando o padrão não é tão trivial, certo? Então você tem uma enxurrada de informação e aí você tem, né, como a gente diz, né, ter dados não quer dizer ter informação, e aí não é tão trivial você ter essa informação. E aí você tem um problema de tentar descrever as coisas matematicamente. A gente aqui na engenharia, né, a gente basicamente aprende EDO, né,
e EDP, que são equações diferenciais ordinárias e parciais, tá? Então aqui a gente simula sistemas dinâmicos, basicamente aqui, né, que a gente chama de 1D, e aqui a gente simula o que a gente usa em FEA, né, elementos finitos e CFD, tá? O que acontece muitas vezes é que em algum momento a gente não consegue ter uma formulação matemática adequada ou que possa ser resolvida, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui que eu cito muito, que é a torre de fracionamento, né? Então é um equipamento bem complexo. O pessoal da engenharia química estuda muito esse equipamento, cria vários modelos, né? E vários equacionamentos. E aí o que acontece? Você trata muito, né, essa informação aqui matematicamente, faz muita simplificação às vezes, porque você não consegue inferir as informações, e aí termina que o modelo fica tão simples, né, digamos assim, ele não consegue representar o mundo real. E aí isso, a gente já fazia isso na área de controle, né, então o pessoal de controle já pegava dados de temperatura, pressão, vazão do equipamento, né? Porque o equipamento está lá construído, ele já existe, né? Então ele já funciona. E aí pegava esses dados e criava o que a gente chama de modelo caixa preta, tá? Então o modelo em caixa preta ele vai ter os inputs, né? E ele vai me entregar uns outputs. Só que internamente a gente não tem um modelo físico, né? Uma modelagem matemática como a gente tem aqui em modelos 1D ou na parte de FE ou CFD. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai estar tentando pegar os benefícios, né, dessa característica dos modelos de machine learning. Tá? Ou você tem também dados disponíveis para ilustrar tais padrões. Tá? Então hoje você pode ter uma série de informações que você hoje, com essa história de IoT, a gente tem um avanço muito grande, né, na questão do acesso a sensores. E isso é coisa, eu digo que é recente, porque há um tempo atrás na indústria, a gente para comprar um sensor era uma confusão, um medidor de vazão era outra confusão, era dinheiro, era recurso, né? E hoje a gente consegue comprar, não que seja barato, mas a gente tem um acesso maior à informação e às aplicações, né? Então isso gera dados e dados podem gerar informações úteis, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem muita coisa aí já feita, né? Que coisa antiga já que está executando. A diferença de quando a gente começou isso lá a década passada, né? É que a gente estudava muito, estudava os modelos, mas não tinha nenhuma implementação, não tinha biblioteca no Python. As coisas estavam ainda começando ainda. E realmente você não tinha tantos modelos. Então a vantagem hoje é que a gente pode usar essas bibliotecas com uma certa facilidade, né? E fazer já aplicações que eu diria que são bem avançadas, tá? Então a gente precisa, né? Ter o conhecimento desses algoritmos, né? E aí a gente também saber avaliar esses modelos. Isso aqui a gente que é da área de engenharia, a gente já tem isso, né? Quando a gente está lá pagando FEA e CFD, a gente sabe que a gente tem que conhecer a física, a gente tem que conhecer as métricas, né, que regem uma simulação CFD e FEA. A gente tem que saber até onde o modelo pode ir, quais são, né, as limitações. Então, assim, a gente usar a máquina, né, sabendo o que está fazendo. Né? Na parte de IA também funciona do mesmo jeito. Uma outra coisa assim que eu faço uma comparação é a questão do pré-processamento, né, que a gente vai estar vendo agora hoje, tá? Fazendo um paralelo, né, com a parte de simulação computacional aqui, FEA e CFD, é o que a gente chamaria de a etapa de gerar o CAD, né, ou limpeza do CAD, e o que a gente chama de malha, né? Então, isso aqui a gente chama de pré-processamento lá na CFD e no FEA, e isso é uma etapa que gasta muito tempo e que, se você não tiver feito o dever de casa nessa etapa aqui, você também vai ter uma simulação muito ruim, resultados ruins e vai gastar tempo, né? Tempo computacional. Então, por isso que você precisa dessa etapa de pré-processamento e por isso que a gente vai pegar tanto no pé assim em relação a ter cuidado com os dados, olhar os dados com carinho, tá?
E aí o que acontece? Se você não trata bem os dados, não limpa, não ajusta, o modelo que já está implementado, vocês vão ver que já tem vários modelos implementados, eles são muito sensíveis aos dados. E aí eles não conseguem entregar nada útil, tá? É só para fim de classificação, né? Peguei essa figurinha aqui do blog da NVIDIA. Todo mundo usa essa figurinha, que ela é bem legal. Tá mostrando aqui o tempo, né? A evolução aqui temporal da inteligência artificial, né? E os subgrupos, né, que regem, que estão dentro, né, dentro da inteligência artificial, tá? Então, dentro da inteligência artificial, na partir dos anos 80, né, tem aqui o que a gente chama de machine learning, né, aprendizado de máquina. Aqui tem um desenho, né, que é um dos primeiros, digamos assim, modelinhos, né, que é para detectar se tem spam ou não no teu e-mail, né? Então foi um dos primeiros modelinhos inteligentes, né? A gente nem se dava ideia disso, né? Do spam, limpar a caixa do spam, né? Então tinha toda essa coisa aí. E aqui no início da década, né? Da década passada já, né? Já está em 2022, veio o conceito de Deep Learning, onde também teve um salto aí em várias aplicações, tá? Eu coloquei aqui um link de uns videozinhos aqui, né, que eles dão uma explicada aqui bem legal sobre cada uma dessas subdivisões aqui, tá? E aí a gente vai estar focado aqui na disciplina aqui, né, em aplicar machine learning, tá? Só que a gente tem que tratar bem a parte de pré-processamento e depois fazer aplicações, isso tudo voltado para engenharia, tá? Então a gente aqui vai estar sempre buscando contextualizar aqui a disciplina para o uso na engenharia. Claro que as aplicações são inúmeras, né? A gente já viu isso aí, ok? Aqui é uma figurinha também que é bem, todo mundo usa, né? Tá na internet, mostrando aqui o que é que se tem dentro de machine learning, né? Então, abrindo um pouco aqui essa caixinha aqui do machine learning, tá? Então, eu vou ter aqui três classes, né? E aí, o professor Fred estava conversando comigo hoje, a gente discutindo aqui um pouco a aula, né? Então, já tem uma quarta aí, um quarto tronco aí dessa figurinha que parece um hand spinner, né? E aí eu tenho aqui, né, os modelos que a gente chama de aprendizado supervisionado, tá? Tem os não supervisionados e o aprendizagem por reforço, tá? Então a gente vai inicialmente, né, quando a gente quer entrar realmente nos modelos, né, hoje a gente vai estar fazendo esse pré-processamento. Então a gente vai começar aqui com os modelos mais simples, né, de aprendizagem não supervisionada, né, parte de cluster, né, ou de segregação, tá? Então a gente vai pegar aqui algumas séries temporais de medições que a gente fez e começar a trabalhar os conceitos dos modelos, tá? E aplicar no dia a dia da gente. Depois a gente vai fazer aqui o uso da aprendizagem supervisionada, né, porque é uma coisa bem importante para a gente classificar e fazer regressões, né, para a gente poder tentar prever aí o futuro, tá? E a única coisa que a gente não vai ver na disciplina, né, porque é muito assunto e não vai dar tempo também, é o aprendizagem por reforço, tá? Então a gente vai focar nessas duas aqui, nessas duas categorias de machine learning e dentro de algumas aplicações, tá? Então, por exemplo, na parte de classificação, a gente vai estar focado em diagnóstico de falha, tá? A parte de classificação de imagem, focado na parte de termografia, por exemplo, tá? A parte de regressão, a gente vai estar trabalhando na parte de predição, tá? Então a gente vai focar, né? Tentar pegar essa sopa de letrinhas, fazer o que a gente chama de pipeline, né? Para a gente estudar e focar dentro das aplicações da engenharia, tá? Então vamos lá, vamos para aquela parte que todo mundo, que é como também lá no FEA e no CFD, né? Ninguém gosta de estar limpando geometria nem fazendo malha, né? É uma parte bem chata. Aqui também é chatinho, mas é mais divertido, eu acho, tá? Então vamos lá. E aí tem aquela máxima, né, dos caras que trabalham processando os dados, né? Se você coloca lixo no teu modelo, vai sair lixo, né? Ou seja, vai sair uma resposta horrorosa. E isso é óbvio, né? Porque
Se você dá uma malha ruim para um problema de CFD, você vai ter um resultado horrível, né? Ou se a geometria não representa a física do teu problema. Então, é assim, um paralelo perfeito aqui para a gente entender os conceitos. Então, como é esse workflow, né? Ou essa... Ângelo, Oi, oi, para falar. Ó, só uma observação para o pessoal, né? Aí já a vivência da gente no projeto que a gente está atualmente. Quando o Ângelo faz a questão dos dados aí, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vende a ideia de utilizar qualquer sistema, né, inteligente para resolver um problema de engenharia. Primeiro, quando a gente tem dados ruins, a gente, das duas, uma, ou não vai conseguir o resultado que a gente espera, ou para conseguir, você vai ter que tirar muito leite de pedra. Ou seja, vai ter que tirar muito dado de má qualidade, ver o que é que sobra, para ver se você consegue dar a resposta que, por exemplo, o teu cliente está esperando, né, o demandante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a base de dados que você vai utilizar, ou seja, o conjunto de dados, não é você que gera, tá? Vamos supor, a gente está num projeto de, enfim, manutenção e predição de falhas em alguns equipamentos, e o cara diz, olha, eu tenho 20 anos aí de dados coletados. Você vai, pô, a massa, né? 20 anos de dados, de informação, eu vou conseguir fazer um negócio muito bom. Mas cuidado, porque se esses dados não foram coletados da maneira adequada, não serve de nada. E muitas vezes, até você descobrir que o dado está ruim, você já passou aí 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, para dizer assim, ó, não tem como. Aqui é só o defunto. A alma já foi há muito tempo. Eu não consigo tirar a informação necessária para construir um modelo a partir dos dados que eu tenho disponível. Então, quando alguém chegar para você e dizer, não, pô, resolve o problema da gente aqui, eu tenho dados aqui coletados, não sei o quê, desconfie. Antes de você dizer que consegue resolver alguma coisa, ou vai tentar resolver, olhe os dados com o máximo de cuidado, tá? Fala, Maíse, pode falar aí. Oi, professor, boa tarde aí. Aí, num caso como esse, professor, a gente, por exemplo, encontrou a situação que os dados não estão adequados, então, simplesmente, a gente nega o trabalho ou a gente traz algum tipo de proposta para, por exemplo, melhoria da qualidade dos dados e depois fazer o trabalho? Exatamente nesse sentido, porque, primeiro, veja, vamos supor que você está analisando dados de vibração. Vou pegar o exemplo aí, tá? Que até a Ângelo estava num treinamento que abriu muito os olhos da gente aí no projeto. Dado de vibração. Se você está coletando dados de um sensor de vibração da sua máquina durante 10 anos, mas a frequência que indica a falha, o teu detector ele não pega, ele está trabalhando em outra faixa, você não vai conseguir fazer nada a princípio, com aqueles dados de frequência, né, de vibração, tá? Porque, simplesmente, você está olhando para um lado e o problema está do lado oposto, está atrás de você. Então, nesse sentido, né, o que se aconselha é que você realmente, se puder, comece a gerar os dados a partir de agora, monta a sua série histórica e você faz análise. Aí você pode levantar o seguinte questionamento, né? Pô, mas como é que a partir de agora eu vou gerar dados e eu vou esperar quanto tempo? Vou esperar mais 10 anos para poder começar a analisar os dados? Aí, hoje em dia, a gente tem técnicas de machine learning também, né? Que é uma quarta vertente aí que a gente fala, que é representação do conhecimento, tá? Em que você consegue gerar dados sintéticos a partir de dados reais. Então, se você tem poucos dados reais, mas que são confiáveis, você pode começar a gerar uma base de dados sintética a partir dessa pequena amostragem de dados que você tem, né? As redes chamadas generativas, né? Redes adversárias,
elas entram muito nesse contexto, tá? Não vai dar para a gente estudar na disciplina, mas é um tipo de tecnologia já existente em que você consegue gerar dados representativos a partir de dados reais. Mas é muito, muito, muito arriscado a gente trabalhar com dados que são gerados, assim, alheios à nossa observação, né, nosso acompanhamento, e você prometer que vai resolver o problema sem analisar os dados antes. Então, a análise de dados é o que eu sempre digo, para mim, é a parte mais crucial do processo de uso do machine learning para resolver qualquer problema. Porque se você não tiver confiança nos dados que você está trabalhando, não vai rolar resolver, seja o problema de classificação, regressão, agrupamento, vai ser muito complicado. E quando eu digo analisar os dados, como a gente está discutindo aí, não é entender os dados 100% não, entendeu? Mas é você ter critérios de, por exemplo, tem outlier? Não tem? Como é que tá? Tem muito dado faltoso? Não tem? Como é que está a situação da minha base de dados? Que é o que o Ângelo vai ficar falando aí nos próximos slides. Mas a gente tem que analisar friamente os dados antes de prometer qualquer coisa. Tome muito cuidado, porque senão é para arrancar os cabelos mesmo. Beleza. Ô Fred, só outro detalhe aí dessa discussão, porque assim, o que é dado, o que é dados, são dados ruins, né? Então são duas questões, né? Então, por exemplo, para um cara que é cientista de dados, da área de computação, então ele, a princípio, ele ataca qualquer problema, né? Ele não é especializado em determinada área, por exemplo, na área de medicina. Então o cara não entende nada de medicina, então ele vai começar a estudar os dados. Na ótica do cara que não é especialista, o que seria os dados ruins, né? Então seriam esses problemas que o Fred estava citando, são dados faltantes, né? Então tem o velho Nora Number, né? O que mais? Tem outras situações aqui onde você tem dados de péssima qualidade, tá? Ou dados faltantes. E um outro aspecto é o aspecto de uma medição correta, que aí tem muito a ver com a parte de instrumentação, tá? Eu estou escrevendo aqui horrível porque eu estou com o mouse. A parte de instrumentação. Então, uma coisa assim para a gente aqui da área de engenharia, uma coisa fundamental para a gente era pagar uma cadeira de instrumentação, né? Após ela ter essa cadeira de instrumentação. Por quê? Porque aí você vai entender o que é uma medição de qualidade. Porque você pode ter 5, 10 anos, mas você mediu com um erro muito grande no sensor, por exemplo, no termopar, tá? O seu termopar está oxidado e você está medindo com um erro muito grande. E aí isso aí é uma medição ruim, é um dado ruim, não porque... E tá lá todo bonitinho na planilha, né? O cara vai lá ver o CSV, não tem dado faltante, não tem nada errado, né? Mas a medida em si é uma medida que compromete, né, digamos assim, a análise de engenharia, tá? Só para vocês terem ideia, a medição de vazão você pode ter erro aí de 10, 15%, né? Dependendo do tipo de medidor de vazão. Se você quiser uma medição mais acurada, você vai para um medidor de Coriolis, né? Então, só para vocês terem ideia assim, de que a própria medição ela também é um ponto crítico, tá? Na coleta de dados, que é o que a gente mais usa aqui dentro da engenharia, né? Então, aqui eu coloquei uma figurinha mostrando esse workflow aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? E aí também, depois eu vou estar falando um pouco sobre esse questionamento aí de Maís, né? Sobre a questão assim, se eu descobrir que depois de 5 anos eu estava medindo errado, né? Ou o dado não presta, né? Na verdade, o dado não vai prestar, depende da situação, né? Se tiver muito dado faltante, sensor que foi problemático desde o início da instrumentação e que nunca realmente representou a realidade. Então, por exemplo, eu estou falando de vazão. Se você está medindo vazão porque você quer fazer balanço de massa dentro da tua planta,
E se ele te dá um erro muito grande, você não consegue fechar, né? Então, a indústria de alimentos tem isso. Eu vou dar um exemplo de um laticínio, né? O laticínio ele recebe o leite e do leite ele transforma aquilo ali em queijo coalho. Aí o queijo coalho você tem uma proporção, né? Assim, de 7 para 1, tem essa continha assim, sabe? A cada 7 litros de leite eu consigo ter 1 quilo de queijo. E aí o que sobra é aquele que a gente chama de soro, né? E aí um dos problemas de laticínio é que o cara coloca 2, 3 carradas de leite lá e não consegue fechar um balanço, né? Porque ele diz, pô, eu tô vendendo tantos quilos de queijo, tem tanto de soro e tá faltando leite aqui, né? O leite não tá rendendo, né? Então, quando você tem uma medição ruim, você não consegue fechar o balanço de massa, né, nessas situações. Então, a instrumentação é uma coisa fundamental, né? Quem está controlando lá a instrumentação? Porque a gente, na engenharia, a gente vai receber esse tipo de informação. São dados coletados, né? A gente vai ter muito essa... Então, assim, o trabalho da gente é um pouco diferente do cara que é da área de TI, de computação, o cientista de dados, né? Profissional, como eu diria, né? A gente aqui está lidando com outras questões que é a parte de sensores. Então aqui a primeira coisa, né, aqui no workflow aqui é estabelecer os questionamentos, né, o que é que se quer, qual é o problema, tentar identificar o que é que se está fazendo hoje que não está funcionando e que a análise de dados vai resolver para a gente, tá? Então, se você disser assim, não, porque o meu sensor não está medindo correto. Então, a gente aqui nesse aspecto aqui da análise de dados não vai resolver nada, né? Você precisa trazer o pessoal da instrumentação, contactar fornecedor para resolver o problema de medição de vazão. Ah, meu problema é medição de termopar, está tendo muita interferência eletromagnética. Isso acontece, então você precisa resolver com o pessoal da elétrica. Então a gente tem que saber qual é o problema. Agora, você pode dizer assim, ó, eu tenho uma instrumentação, eu tenho 5, 10 anos de dados e eu preciso desses dados tirar uma informação que é crucial para mim, prever consumo de gás, prever consumo de energia elétrica na minha planta, que é daí que eu posso me planejar durante o ano. E isso é sensível. Mas eu tenho a informação, né? Mas eu não tenho, eu tenho os dados, mas não tenho uma informação útil. E aí sim, aí a gente analisa os dados, né? E é por isso que quando a gente vai na área de engenharia trabalhar com ciência de dados, ela transcende o que o pessoal faz no dia a dia. Ah, se eu pegar um dado bom, eu vou resolver. O modelo está pronto já. Aí você vai aprender a mexer nas caixinhas dele lá internamente, fazer a sintonia dele, como a gente chama, mas se você não tiver dados bons, já era. Então você precisa saber esses questionamentos. Qual é a resposta que meus dados precisam dar? Né? O que é que está errado? O que é que eu preciso conhecer? Tá? Depois tem essa etapa aqui, que é a etapa de adquirir esses dados. Né? Então, o que acontece? Às vezes você pode ter, né? O cara que trabalha com ciência de dados, ele pode estar com isso aí no banco de dados da empresa, né? Então ele vai ter que acessar, ele vai ter que achar alguém que saiba realmente acessar dados de banco de dados, né? Então já é um outro conhecimento que você tem que ter para coletar esses dados, né? E puxar de onde ele estiver, tá? Depois você tem aqui os dados coletados, eles podem estar de uma forma desorganizada, e aí você precisa limpar os dados, tá? Então, até aqui vai ser a etapa que a gente vai trabalhar aqui na aula, tá? Então, essa é a primeira fase aqui da gente, tá? Que é o que diz respeito à aula de hoje. Então, a gente vai adquirir os dados, coletar, né? Trazer para o Python e começar a fazer uma limpeza, né? Que são os problemas mais clássicos que a gente tem por conta da falta de comunicação. Às vezes você tem um banco de dados se comunicando com a aplicação, mas aí você perde a comunicação e aí você acha que está medindo, o sensor continua medindo, mas aquele dado não está indo mais para o banco de dados, você não tem aquela medição naquele período. Então, não, às vezes não é um problema do sensor, é um problema da comunicação. E aí depois você limpa os dados, né, você vai ter aqui os dados limpinhos, bonitinhos, cheirosinho, para você começar agora a aplicar os modelos, né, entender. Aí por isso que é importante conhecer para que serve cada modelo, porque para cada situação, para cada problema você vai utilizar, tá? Mas sem essa etapa aqui bem feita, pode esquecer.
né? Pode esquecer ciência de dados, IA, pode cair fora que não vai dar certo. Depois que a gente fizer essa etapa aqui do pré-processamento, né, dar uma limpada nela aqui legal, aí sim a gente começa a buscar os modelos, né? A gente já tem várias APIs aqui que tem modelos já programados, a gente vai só configurar, né? Roda a criança, né? Começa a extrair esses resultados e, obviamente, como tudo na vida da gente, a gente vai, né, analisar se aquilo ali faz sentido ou não. Da mesma forma que quando a gente faz uma instrumentação, a gente busca olhar o resultado da medição com certa crítica, né? Tipo, será que isso está certo mesmo? Será que essa temperatura é negativa, né? Então a gente tem que ter esse senso crítico, né? Então, por exemplo, a gente teve um problema num coletor solar. O coletor solar basicamente eu tinha, né, as entradas de água e saída e eu estava coletando temperaturas, né, para fazer o balanço energético do coletor. Então ele recebe, né, a irradiação solar. Aqui eu tenho um fluxo de água entrando e saindo, né, com a temperatura de saída. E aí o que acontecia, né? Se você está aqui em Recife, você imagina aí, você está recebendo uma temperatura altíssima, né? A temperatura do ar aqui tem época que está a 32 graus, né? Dependendo da época do ano aqui, 32, né? Mais ou menos nessa faixa aqui. Então você supõe que no teu experimento, né, você vai ter temperaturas minimamente do que positivas, né? Então isso já é uma coisa. Então você tem que entender o teu problema. E aí o que acontecia, né? Eu fiz a configuração do logger, né? Lá no laboratório, configurei todos os termopares, vi que ele estava medindo tudo direitinho dentro do laboratório, levei ele para campo, né? E aí quando a gente chegava no campo, que ligava o logger e começava a fazer as medições, começava a ter medida assim, menos 999. E aí, claro, obviamente estava tudo errado. E todas assim, né? Menos 999. E aí não faz sentido você medir isso aí, porque não vai lhe ajudar em nada. Então vai ser informação que não serve para nada. Então veja que é um problema de instrumentação. E a gente só resolveu depois que a gente fez um aterramento em 3 pontos dentro do laboratório, dentro dessa área lá que era reservada para o coletor solar. Por quê? Porque tinha os postes lá com a linha de transmissão de 13.8 e aí eu tinha muita interferência eletromagnética. Então eu levava para o laboratório, funcionava. Levava para o campo, dava ruim. Aí eu voltava para o laboratório, olhava a configuração, assim, não, isso aí é aterramento. E aí a gente conseguiu, né, a gente verificou que realmente era uma área que tinha muita interferência, a gente teve que colocar 3 hastes de aterramento para poder resolver isso. Aí sim, depois começaram a surgir as temperaturas, né, a temperatura da água ali na faixa de 70 graus, e aí você começa a ter realmente uma medição próximo do real, né? Então são coisas que acontecem, então não adianta ficar medindo um negócio completamente errado. Então isso aí também é um outro problema. Seu logger pode estar ali, ó, se comunicando direitinho, puxando dados, não tem dados faltantes, né? Mas tem dados com uma medição completamente errada, né? Outro caso foi de uma torre de resfriamento. Eu tinha vários termopares também. E no primeiro momento, né, ligou-se, né, na época a gente estava usando o LabVIEW, um computador industrial da LabVIEW, e aí todas as temperaturas começaram também a ficar negativas, né? E não fazia o menor sentido ter temperatura negativa nesse experimento. Aí depois verificou que a tomada que a gente estava usando não tinha o aterramento de fato. Aí vamos lá criar haste de aterramento. E depois feito tudo isso, né, eu tinha 7 termopares para medir, 6 estavam medindo perfeitamente e tinha um único sensor, que era o que entrava aqui a água da bomba, que vinha com a água da bacia, né? Que aqui é a bacia, e aqui eu tinha uma bomba e recirculava, né? E esse único termopar aqui estava com a medição errada. E era engraçado, eu desligava a bomba, ficava tudo parado, ele media correto. Eu ligava a bomba, começava a medir errado, né? E aí, porque o que acontece? O termopar, a gente tem, né, um cabo, que dentro desse cabo eu tenho 2 fios, não é isso? Tenho 2 fiozinhos aqui. E aí eu faço a junção, né, a junta fria aqui,
para fazer a medição. Só que como eu estava usando cabo de compensação, não necessariamente uma sonda de respeito, né? O que acontecia? Quando a água passava, eu estava tendo interferência. E eu só resolvi isso depois que eu criei aqui com silicone, enchi isso aqui de silicone, ou seja, continuou medindo, né? Tinha uma inércia aqui para medir, mas tirou toda a interferência. Eu já estava desesperado achando que era bomba, mas é uma bomba tão pequena. Então veja, a instrumentação ela é extremamente problemática e se você não resolver isso antes, você vai ter dados ruins, né? E você não vai ter nada que preste para você, tá? Depois que você tem lá as suas medições, temperatura, pressão, umidade, enfim, né? Você vai olhar seus dados, né? E ver se aquilo ali faz sentido, faz análise, vê se consegue extrair alguma informação, né? Depois no passo 8 você vai refinar, vai melhorar o teu problema ou criar mais cenários e depois, se precisar de mais alguma coisa, você volta para o ciclo, tá? Então hoje nós estamos aqui nessa cerquinha aqui vermelha, né, com essa parte de dados. Então, quais são as atividades que a gente tem que podem aparecer no nosso caminho, né? A gente pode ter a necessidade de mesclar os dados, né? A gente pode precisar juntar, né? Dar um join, concatenar, tá? A gente pode precisar tratar valores ausentes. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho uma série, né? De uma medição de temperatura e no meio daquela série ali, temporal, eu tenho um momento que houve um problema, não tem nada, tá vazio, né? É muito comum, você abre o banco de dados e tem muito campo com dados ausentes, né? E aí você pergunta, o que é que eu faço com essas criaturas? Né? Porque se você fizer a média, né? Se você fizer a média, por exemplo, daquela temperatura, ela vai colocar aqueles dados ausentes ali e vai mascarar teu resultado. E aí existem algumas coisas que você pode fazer. Você pode fazer a média dos dados que existem e preencher, né? Ou simplesmente retirar também, tá? Só que se você tirar dados ausentes, você pode também começar a diminuir o teu dataset, né? Os teus dados, e aí você talvez não tenha uma quantidade suficiente de informação. Então o pessoal também faz isso. Às vezes o cara faz essa jogada de fazer a média e preencher ali naqueles campos ausentes, né, com os valores médios da minha série. Tá? Lembrando que tudo que você faz, você está mexendo nos dados reais, né, nos dados originais, e você tem que deixar esses dados originais guardados. Né? Porque de repente você vai mexendo tanto que o negócio fica ruim também. E aí você tem que voltar e tirar alguma dessas etapas. Tá? O tratamento de outliers, né, então você tem ali a medição, né? 27, 28, 30, 40, está dentro de uma faixa, aí de repente você acha ali uma temperatura, por exemplo, 2.700. Então, claramente, você vem ali na faixa dos 30 graus e aí você vê algo desse tipo, claramente é porque você está sendo um separador, né? Houve algum problema lá no armazenamento e aquele dado saiu dessa forma aqui com esse problema, né? Então, você precisa tratar, porque esses caras aqui, eles eles vão dar problema aí para o teu modelo, tá? Discretizar, binarizar, né? Vai ter essas operações também, você vai precisar fazer, dependendo do que você tá, do tipo de modelo que você quer usar, tá? Pivoteamento, o one-hot code, né? A gente também vai estar falando aqui dessa técnica, né? Normalizar seus dados. Então, por exemplo, uma coisa é você estar medindo temperatura e aí você quer trabalhar numa faixa de 50 a 20, né? Então, às vezes é importante você tentar normalizar, né, para criar uma faixa aqui, onde você pode colocar, por exemplo, 0 e 1, né? Você pode tentar normalizar aqui porque aí fica mais fácil do teu modelo entender, tá? Porque ele, na verdade, não está pegando ali uma série, né? Ele vai pegar esses números para poder facilitar a vida dele. E aí, dependendo do que você está pegando, né, do banco de dados, né, a gente vai mostrar aqui um exemplo bem pequenininho, tá? Mas aí a gente já pegou o banco que tinha, acho que era 300 features, né, Fred? Eu acho que eram 300 campos, né? Ou seja, para a gente aqui da engenharia, né, a pessoa chama de features, né? Tinha mais. Tinha mais? Tinha. Eu pensei que era 300 colunas. E o problema é que as bases que a gente pegava, tipo assim, eram
séries históricas de 10 anos, né? Então, cada arquivo, eu acho que estava na casa de 5 a 6 gigas. E aí, só para você abrir, já dava dor de cabeça. Então, a gente teve que fazer esse estudo prévio para ver exatamente que colunas não tinham nenhuma informação e já eliminada ali, para poder você reduzir o tamanho da tabela, né, e começar a trabalhar com os dados efetivos. Então, acho que no começo, cara, acho que tinha para mais de 600 variáveis monitoradas, né? Eram 600 variáveis, baixou para 150, não foi? Depois Foi. E de 150, efetivamente, a gente está usando hoje 30. Pois é, então só vocês terem ideia do tamanho da bronca, ó. 600 variáveis, aí quando você ia lá na coluna não tinha nada medido, não tinha nada, era só ocupando espaço. Aí fez a limpeza, aí pegou só o que não tinha nada, né? Pegou o que tinha informação. E depois de estudar quase 6 meses aí agora se trabalha com 30 variáveis, features, né? Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, principalmente com dados coletados diretamente de máquinas, né? Dados monitorados por sistema de aquisição, ou uma escada da vida, né? Tem variáveis que elas vão ser monotônicas. Em que sentido? Um contador de registro, ele começa em 0 e vai até infinito. Só que aí o que acontece? Não vai ter dado faltoso, entretanto, essa coluna não representa nada dentro da tua base de dados. Então, olhar também gráficos, né, das colunas individualmente também é uma técnica muito legal para você avaliar a necessidade de você utilizar ou não uma dada coluna, tá? Você também vai se deparar muito, por exemplo, com algumas variáveis que elas simplesmente não variam. É uma feature que você não tem variação de valor. Ele vai ser 0 para o resto da vida, ou ele vai ser 1 para o resto da vida. Por quê? Enfim, porque aquele parâmetro monitorado, ele não mudou de forma nenhuma, tá? De novo, é uma coluna que vai ter dados, não vai ter missing values, né, os dados faltosos, mas também não representa nada para o teu estudo, para a tua análise de dados. Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração antes de começar a sonhar em fazer outros tipos de processamento em cima da base de dados. Por exemplo, aí, a questão de one-hot encode, discretizar uma variável, reduzir a dimensionalidade da base de dados, certo? Utilizando técnicas como, por exemplo, PCA. Então, a gente tem que fazer toda essa análise prévia antes. É uma coisa bem minuciosa que a gente tem que estar preocupado, tá? Aí todo tipo de problema vai acontecer, tá? Ainda vou fazer uma demonstração aqui para vocês, aqui agora. E a gente já previu alguns problemas, mas pode ser que apareçam outros, né, Fred? Aí é bom que a gente aprende na hora. Mas vamos lá, vamos adiantar. Aqui quem sabe faz ao vivo. E passa vergonha na hora também, tá? E passa vergonha na hora também. Então vamos lá. A primeira etapa, né, é coletar os dados, tá? Se você estiver fazendo um serviço, né, um trabalho em outra empresa, você vai solicitar o acesso ao banco de dados, tá? Obviamente vai ter alguém de TI lá para dar suporte, né, para poder entrar nos dados, né, porque são dados da empresa, né? E aí, claro, o ideal é que você solicite, né, esses dados. Uma outra coisa também é a questão do formato do... Não é o formato, mas como é armazenado as variáveis, né? Então, por exemplo, você tem um dataset que está com float 64, ele consome uma alocação de memória maior do que se você tiver, por exemplo, um inteiro, tá? Então, dependendo dos teus dados, vale a pena você fazer essa conversão para reduzir o tamanho do arquivo. E isso, o próprio cara que coleta dados, informações, ele já faz isso. Então, por exemplo,
Medição de vibração, o cara tá lá medindo, só que ele joga aquilo ali em formato hexadecimal, né? Então, quando você tentar abrir ali, você não vai entender nada, porque está em hexadecimal. E aí você precisa transformar, né, o hexadecimal em dados que você reconhece, como números, né? Amplitude de vibração, frequência, né? Tá tudo misturado. Então isso é um outro problema. O cara pode chegar para tu e dizer, tá aqui no HD os dados. Aí quando vai tentar abrir, não consegue. Isso foi uma outra dificuldade também que a gente teve. Tá? Então nem sempre você vai encontrar um CSV bonitinho aí no meio da rua aí, né? Então tem essas bronquinhas que você tem que resolver. Então aqui a gente gosta dessa figurinha aqui do iceberg, né? Que aí mostrando que a gente tem dados estruturados, né? Por muito tempo é só o que a gente tinha. E aí com essa questão aí de rede social, né? Você tem aí esse volume. Então aqueles 105 zettabytes, o pessoal fala que vai ter, sei quantos zettabytes, né? Então pode ter certeza que essa quantidade de zettabytes está todinha aqui, né, nessas redes sociais, né? Então, para a gente, né, pelo menos eu não enxergo ainda, para a gente aqui da área de engenharia, como a gente usar isso, né? Eu estou falando do ponto de vista de engenharia. Claro, se você for fazer um serviço de ciência de dados, você for um cliente que seja, sei lá, uma loja de vendas e quer que você extraia dados da internet, faça um scrap, enfim, né? Só que quando a gente está trabalhando na engenharia mesmo, né, dentro de uma indústria, né, dentro de nessa parte industrial mesmo, a gente vai ter o que a gente chama de dados estruturados, né? Basicamente é aquelas tabelinhas lá que a gente está acostumado a abrir, né? O engenheiro entende muito de tabela, né? Tabela, Excel, né? Então, a gente aqui vai também estar focando nesses dados estruturados, né? Inclusive a gente estava tendo uma discussão porque geralmente a pessoa fala que foto, né, uma imagem, é um dado não estruturado, né? E aí depende do que você está dizendo que é um dado não estruturado. Se você for na internet pegar foto de, sei lá, de um animal, aí sim, tá lá tudo jogado de tamanhos diferentes, né? E aí sim, realmente está não estruturado, você tem que organizar isso. Mas se você já tem uma pasta com uma porrada de termografia que você fez lá do seu motor elétrico, né? Que elas têm o mesmo tamanho, têm a mesma característica, né? Só muda os campos, né, de temperatura, né? Só os mapas de temperatura, né? Então também você considera isso como um dado estruturado, porque está tudo organizado em um lado, mesmo tamanho, tudo direitinho, tá? Isso é uma discussão filosófica, tá? Mas é só para a gente também não ficar com aquelas coisas assim, isso aqui, foto é não estruturado, né? O que é não estruturado é rede social, essas coisas que se joga aí na internet, que é aquela bagunça lá, e você tem que realmente buscar. Mas por hora a gente vai estar aqui focado nos nossos dados estruturados. E quando eles não estiverem estruturados, nós vamos ter que organizá-los, tá? Então aqui eu vou mostrar um caso aqui, né, para daqui a pouco a gente fazer a parte prática. Aqui eu tenho a coleta de dados, né? Então aqui na engenharia, o que é que a gente tem? A gente vai ter um experimento, a gente vai ter uma planta de processo, um equipamento que tem sensores, que tem um CLP, né, que vai estar lá medindo, né? Então aqui é um caso que está até aqui atrás de mim, esse negócio aqui, vocês estão vendo aí, tá? Isso aqui é um para-raio, essa criança aqui está um experimento de mestrado que a gente está fazendo. Então aqui eu tenho um data logger, né, que a gente vai estar medindo aqui as temperaturas, né? Esses fiozinhos amarelos aqui são termopares tipo K. E aqui eu tenho uma medição, né? E aqui eu tenho, né, as medições. Pode entrar. Aí eu tenho aqui as medições, né, os gráficos, né? A gente já está acostumado a trabalhar com isso aqui. E aí os dados podem vir de onde? Podem vir de uma medição, né? Ou seja, eu estou medindo com termopar. Ela pode vir por meio de uma termografia, né? Vocês sabem que a gente pode pegar esse termograma abrindo, né, num software, por exemplo, da FLI. Né? Isso aqui nada mais é do que uma planilha cheia de números, como essa daqui, né? E cada pixelzinho aqui é uma medição de temperatura. Tá? Então você pode ter esses dados aqui, por isso que a gente chama de dados estruturados, né? Porque está no formato de uma matriz aqui, né? Eu tenho uma matriz 2x2 aqui mostrando toda
uma matriz bidimensional, né, mostrando aqui todo o campo de temperatura. E também pode vir de uma simulação, né, do teu equipamento. Então, eu posso pegar todo esse mapa de temperatura que foi simulado e também exportá-lo, tá? Então, eu tenho isso aqui. E aí, claro, quando você tem um logger, né, vocês sabem disso, a gente exporta e normalmente o pessoal exporta, né, depende de quem vai trabalhar, pode exportar no Excel ou em arquivo CSV, tá? E aí eu queria mostrar aqui para vocês alguns detalhes de exportação, tá? Então, eu estou com o log aqui aberto. Vocês estão vendo aqui a tela, né, ainda? Estão vendo aqui a área de trabalho, né? Então, eu vou abrir aqui o campo só para mostrar a vocês a execução, né? Eu estou aqui com o log está aqui atrás, não sei se dá para vocês enxergarem, né? Está aqui atrás, essa caixinha branca. Eu vou fazer aqui uma coleta, tá? Então, eu vou coletar aqui os dados. Já estou com ele aqui comunicado, né? Conectei. Vou pegar aqui da memória flash dele, tá? E vou fazer aqui baixar esses dados, tá? É uma planilha pequenininha, a gente fez poucas medições em alguns dias. E aí eu vou visualizar aqui na tabela só para que vocês possam primeiro ver aqui no programa, né, para a gente entender o que a gente está fazendo. Então a gente colocou aqui vários sensores, né, isso aqui são sensores, né, aleta, sensor na aleta, sensor internamente eu tenho uma resistência, né, eu coloquei em várias partes aqui os sensores. Então esses são os campos, né, são as minhas features, né, que eu vou ter no meu dataset. Então só para mostrar aqui como é o aspecto aqui dos meus dados, né. Então aqui veja que eu tenho um timestamp aqui, ó, ele tem a data dentro do mesmo campo, eu tenho aqui o horário que foi aquisitado essa informação. E aqui eu tenho a informação em temperatura, em graus Celsius, né? Então eu tenho os vários sensores aqui que foram coletados. Então a gente vai exportar isso, tá? E introduzir no Python, né, para começar a fazer alguns trabalhos, tá? Uma das atividades que a gente vai fazer vai ser exatamente isso. Eu vou dar um dataset para vocês. Vocês vão, de uma medição que eu fiz, é um dataset pequeno, vocês podem rodar à vontade, e vocês vão tentar fazer, né, essas operações que a gente vai fazer hoje aqui com vocês, tá bom? Então, isso aqui são a cara, né, dos dados aqui, né? Então, são os dados, né? A temperatura vai aquecendo no interior aqui do equipamento, né? Na aleta fica a temperatura praticamente, né, a ambiente aqui do ar condicionado, mas internamente ela vai aumentando com o tempo, né, chegando aqui a 65 graus no interior, tá? Então é só para a gente dar uma visualizada. Isso aqui é importante para a gente entender que eu tenho, acho que são 9 colunas aqui. Veja que interessante, eu tenho uma coluna aqui chamada timestamp que está tudo junto. E isso pode acontecer de quando o cara exportar, ele não ter o cuidado e ficar um campo com a hora e a data todo junto, né? E aí você vai ter que fazer um slice para poder separar isso aí, né? Se você quiser fazer um filtro, né? Por data, enfim. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Eu vou voltar aqui porque eu quero, na verdade, eu quero ver esses dados aqui. Posso visualizar aqui como um gráfico, né? Deixa eu só fazer aqui rápido para a gente ter uma ideia aqui de como eles estão se comportando, né? Então aqui eu tenho o meu gráfico. Então aqui eu tenho aqui as temperaturas, né? As cores, né? Para cada parte aqui do experimento, né? Só lembrando aqui, eu tenho a resistência superior, inferior, pastilha. Né? Então eu tenho 3 resistências, né? E tenho os termopares no interior da minha coluna e tenho aqui na aleta, né? Tenho 2 termopares na aleta, uma na base da aleta e uma na ponta da aleta. Então é basicamente esses são os dados aqui que a gente tem. E aí aqui eu tenho a medição de temperatura aqui, o gráfico mostrando aqui pela data, né? E
e pela hora, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui como é o comportamento dos dados. E por fim, agora o que interessa para a gente que é exportar. Então, eu tenho que exportar isso porque eu quero agora jogar isso pro Python e começar a trabalhar. E aí também vou puxar todos os campos, tá? E aqui eu tenho algumas opções, né? Eu posso jogar aqui em downloads. Vou colocar aqui o nome do arquivo aula 4. Acho que é a aula 4, eu não lembro agora. Teve tanto feriadão aí que eu já esqueci. Então eu vou ter aqui a aula 4, né? Então eu dou um OK aqui, vou dizer outros formatos, que isso aqui é proprietário aqui da Novos. E aqui ele me dá as opções, né? PDF, Microsoft Excel e arquivo CSV, SQL, tá? E aí uma das questões aqui que são importantes, já que tem os campos, que são os formatos, né? Então, formato de data, formato de hora. E aí tem uma coisa aqui que são os separadores, ó. Os separadores para os decimais, ele está utilizando a vírgula, né? Que é o que a gente usa aqui no Brasil. E milhares, né, a gente está usando ponto, né? Isso é um padrão dele aqui, tá? E aí, claro, eu poderia vir aqui e alterar isso para já deixar no formato correto, tá? Que a gente precisa para trabalhar. Mas eu vou imaginar que o cara da instrumentação, o cara que está coletando os dados, não é o mesmo que está fazendo trabalho de análise de dados. Então ele vai só, o trabalho dele agora acabou, né? Ele vai vir aqui e vai simplesmente exportar, né? Exportar aqui. E aí tem um detalhe na hora que você exporta, né? Por exemplo, você trabalhar com um arquivo do Excel. Apesar de existir a função, né, no Pandas, né? Uma dor de cabeça, né? Inclusive a gente teve problema com esses dados aqui, né? Mas aí eu vou estar mostrando para vocês. Então eu venho aqui em arquivo, certo? Vou salvar em CSV e vou mandar exportar. Tá? Então ele já abre aqui para mim, apesar de estar aberto no Excel, é um arquivo CSV, né? Que é um arquivo separado por vírgula. Isso em teoria, né? Porque aqui a gente não sabe dizer o que é que realmente está separando aqui, né? Então isso é uma outra questão aqui. Mas está tudo separadinho aqui, os campos, né? A gente viu aqui. Observe que o software, quando exportou, ele já dividiu ali o timestamp, né? Dividiu aí data e hora, né? E aqui tem as minhas medições. Se a gente rodar aqui, né, dar E outra coisa, é importante também você, se possível, abrir no Excel, se você tiver essa oportunidade de abrir no Excel, para que você pelo menos veja assim, quantos campos tem, os tipos de valores, para quando você importar no Python, você realmente ter a certeza, né, de que isso tá correto, tá? Então, passando aqui rapidamente, ó, você percebe que não tem, aparentemente aqui, ó, pelo menos eu não estou enxergando aqui, dados ausentes, né? Então, a minha medição aqui, ela não teve nenhum problema do ponto de vista de ciência de dados, né? Então, tá os dados todos preenchidos aqui, não tem nenhum Nora number, opa, encontrei um problema aqui, ó. Então, aqui eu já tenho uma fonte de problema aqui, ó. Então, aqui a gente já sabe que tem alguma coisa aconteceu, né? Que esse sensor vinha medindo e de repente começou porque aqui é outro dia, né? Ó. Então ele passou de um dia para o outro. Aqui era 13 de abril, foi para o dia 29. E por algum motivo, ó, nesse dia começou a medir errado. Então são coisas que acontecem de fato com a instrumentação. Né? Ó, menos um, isso aqui está completamente errado, né? Então é importante você dar essa passada nos dados, porque aí você já sabe que tem alguma leitura ali que vai trazer problema. Então, se você ver aqui, eu tenho uma quantidade enorme de dados, né? Se você fizer um filtro aqui, né, e ver quantos menos um tem aqui em relação aos outros dados, né? Eu tenho uma ideia de como isso aqui tá dando problema. Tá? Outra coisa que pode acontecer é nessa exportação a vírgula aqui, você perder a vírgula e ficar 223. Tá? Então aqui a gente fez uma análise aqui uma geral aqui nos dados.
tá? Vou fechar aqui. Esse arquivo aqui está no formato CSV. Não vou salvar, ó, tá vendo? Formato CSV. Vou deixar do jeito que tá. Vou deixar aqui esse carinha aberto, né? Porque aí a gente pode trabalhar. Aqui eu deixei nos slides, né? Vocês vão ter acesso aos slides. E aí vocês vão poder fazer as operações aqui que a gente vai mostrar, né? Então, aqui eu vou mostrar no slide só porque para não ter que fazer de novo, tá? Mas, por exemplo, esses dados eu tinha ele lá em casa com o Excel, né? Então, assim, eu vou abrir com o Excel. Tem a função Excel. E aí inicialmente você importa as bibliotecas mínimas aqui para trabalhar, né, com esse tipo de situação. E aí eu importei, né? E aqui estão os dados bonitinhos, né? Ó, do jeito que eu tinha visto lá no Excel, né? Tava assim, tudo separadinho, bonitinho. Porém tinha vírgula, né? Tava do jeito que é original. E aí o que acontece, né? Na hora que você começa a trabalhar, né? Você dá um shape, né? Para ver quantos dados tem, quantas colunas tem, né? Você vai avaliar as colunas, né? Porque aqui, obviamente, elas couberam na tela, né? Porque são poucas features, mas se tiver 300, você não vai enxergar nada, né? E aí, por isso que você usa, né? Esse def.columns para poder você ver quantos campos, né? Qual o tamanho da bronca que você está se metendo. E aí depois você vai ver que tipos, né, de dados você tem. E aí uma coisa importante, ó, quando eu exportei no Excel, ele está puxando tudo como um objeto. Tá? E aí qual é o problema disso aqui, né? Porque eu sei que isso aqui é um campo numérico, isso aqui tem um valor numérico e eu já sei que tem, tá lá no arquivo original. E aí ele importou, né, para dentro do Python, né? E aí eu vou ter um problema terrível, né, com isso aí. E aí levei um code nesse negócio aqui. Aí foi quando o Fred me deu uma ajuda, né? E disse, não, eu não queria CSV, né? A princípio, assim, brincando, né? Porque tudo que a gente vai ver em ciência de dados é CSV. Aí eu só quero ver como é que é em Excel, né? Mas eu fui convencido pela dor que é um problema sério. Então, a primeira coisa, né? O comando aqui mudei, né? Para CSV. E aí, como o meu arquivo original, né? Ele tem vírgula, eu preciso mudar esse separador, tá? Então aqui, ó, a gente muda, né? Coloca o decimal como vírgula, né? Para ele alterar para ponto. E aqui, ó, você precisa indicar o que é que está separando esse arquivo CSV. A princípio você acha que é a vírgula, né? Que está separando. Não sei porquê, não sei explicar para vocês, mas esse arquivo estava separado por ponto e vírgula, né? Não sei porque estava assim. Então é importante a gente descobrir, porque quando a gente mandava puxar sem dizer nada, aí você via que estava uns pontos e vírgula assim na tabela. Aí a gente entendeu que era, na verdade, separado por ponto e vírgula. E aí sim, aí claro, agora funcionou bonitinho, né? E aí você consegue fazer essa importação tranquilo. Por que isso? Porque quando a gente importa o data frame e ele está com esse formato aqui, ó, de objeto nos campos, quando você vai puxar a parte básica de estatísticas, ele não te entrega a estatística básica do teu dataset, né? Então aqui, ó, eu tenho, veja que mudou aqui a quantidade de registros, tá? Aqui fiz a mesma análise, né, com um arquivo CSV. E aí quando eu dou um dtypes aqui, ó, você observa que ele puxou tudo como float 64. A única coisa que é datetime que era objeto, mas o resto era float, né? Então, agora sim, quando eu puxar aqui, ó, que eu dar um describe aqui, eu vou ter, né, que esse comandinho aqui vai exibir a estatística básica do teu dataset, né? E aí você vai ver, por exemplo, a contagem de cada campo, né? De cada feature, né?
Obviamente aqui, como é uma medição, não tá todas iguais, né? Todas elas têm medições, apesar de que alguma dessas aqui está com a medição errada, né? Aí eu vou ter aqui a média, desvio padrão, né? Vou ter valor mínimo. Né? E aí, por aqui, você já percebe se tem algum outlier, né? Assim, dá para, às vezes, identificar. Aqui tem uns percentis, né? 25, 50, 75 e o valor máximo. Então, por exemplo, o valor máximo que deu naquela medição de temperatura. Então, se no valor máximo aqui tivesse, por exemplo, 340, um exemplo, ou seja, eu já sei que teve uma das medições, uma única, não importa, mas é a máxima, né? Então ele vai indicar para a gente. Então esse comandinho aqui do describe é muito legal porque você dá uma geral aqui nos teus dados, vê se tem alguma coisa esquisita. Ó. Aqui, por exemplo, ó, isso tudo você tem que estar de olho nos dados, né? Você tem que ficar olhando ali e ser bem o Sherlock Holmes, né? Por exemplo, aqui, ó, valor mínimo, né? Então, pô, eu estou medindo temperatura, né? Então, a sala estava a 25 graus, né, em média, né? E eu estava aquecendo, as resistências estavam chegando a 50 graus, 60. E aí, beleza. Então, aqui eu tenho um valor mínimo, né? Então, tranquilo, né? Aqui é o início do meu experimento, então todas elas estão basicamente na mesma temperatura, né? Porque eu vou começar a ligar a resistência. Então, todas aqui estão na faixa aí dos 21 graus. E aí, olha que interessante, né? Um dos termopares tem uma medida lá, ó, de menos 70,5. Então, essa medida aqui está errada, esse valor mínimo aqui. Né? Os outros ó, estão bem coerentes, né? Ou seja, no início do experimento, está todo mundo a temperatura ambiente, aí eu vou lá e ligo. Né? Então, veja que é analisar dados, né? Se você ficar observando, aí é que você já tem um problema que você não sabe explicar o que é, tá? Então a gente vai, isso vai ser a atividade que vocês vão fazer hoje, né? Vocês vão pegar um dataset, fazer os comandinhos, né? E ir trabalhando com os dados. É bem pequeno, né? Dá para ir brincando. Aí a gente vai trabalhando aqui com alguns comandos, né? Para listar o valor distinto, tá? Aqui, caso é uma série temporal, então ele vai pegar só aqueles valores que não tiveram repetição, né? Você observar, eu tenho um dataset com 1984, né? Medições, né, para cada campo, e aqui eu consigo colocar tudo que foi distinto, né? Ou seja, em algumas partes aqui eu tive repetições dessas temperaturas porque eu estou medindo continuamente ali, né? Uma taxa de frequência ali de amostragem, né? Então eu tenho essas medições aqui, tá? E aí eu fui colocando aqui algumas coisas aqui para a gente trabalhar, tá? O professor Fred ele vai abrir um dataset aí e vai fazer na hora aqui com a gente, mostrando essas ferramentas para a gente fazer filtros, né? Então aqui eu queria fazer um filtro, eu tenho muitos dados, eu tenho 6 meses de medição, então eu queria fazer um filtro aqui para o dia, só ter medição do dia 24 de março de 2022. Então ele vem aqui e faz um filtro, né, com todas as minhas temperaturas para aquele dia. Tá? Isso aqui é muito útil, tá? Porque quando você tem muitos dados, você precisa saber. Porque aí você às vezes, mas para que isso, professor? Porque você tem ali, eu tenho aqui no caso esse equipamento, né? É uma coluna, um para-raio, e aí o tempo está passando e tenho medições. E aí eu sei que no dia 24 de março, né? 24 de março de 2022, houve uma parada para troca, né, das cerâmicas, por exemplo. Então eu tenho ali um marco, né? E aí eu preciso saber se nesse dia como é que ficaram as medições, né? Então eu tenho aqui um marco, né, que é onde eu posso, e aí eu posso vir naquele dia e ver como é que estavam as medições. Então isso a gente faz muito, né? A gente sabe, recebe a planilha do pessoal da manutenção e diz, ó, tal dia foi trocado o rolamento. Aí você vai lá no teu dataset e vai ver naquele período se a máquina realmente ficou parada. Ou o contrário também, né? Você, pelos dados, você vê que não teve medição naquele período, aí você tem que fazer o questionamento. Foi a máquina que quebrou,
ou foi a parte de comunicação, ou os sensores realmente falharam, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui nos slides aqui, tá? Para a gente começar a segunda etapa da aula. E aí eu passo aqui para o professor Fred. Deixa eu só dar uma pausa aqui